Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Estamos aqui para o nosso segundo episódio, né, Gu? Passamos da experiência. Passamos da experiência, agora é quase, entendeu? Já estamos pegando o jeito, gente, já estamos com o jeito. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito querida, Paulo Porfírio, que é um atleta paralímpico e incrível. E Gu, fala um pouquinho dele, né? Que esse já é irmão, né? Esse é irmão. Eu falo que Porfírio já é um amigo que topa qualquer desafio. Primeiro, eu fui síndico durante 6 meses, paguei alguns pecados nessa encarnação, e ele topou o desafio de ser subsíndico. Agradeço sempre, aprendemos muito, né? Temos histórias para 2, 3 gerações em 6 meses, né? Você sabe que isso daí é prova de amizade, tá, gente? Porque isso daí não é fácil, não. E aí, convidei, topou na hora. Agradeço ao Lê também por ter topado, sempre falarei isso. Sempre. Porfírio, parceiro, mestre amigão. Dos mestres. Esse é o... Ainda bem que eu tenho o braço comprido, né? Cara, a mesa é grande. Ele tem 2 metros, É verdade. Não é pouco, tá? Depois vamos ver, Wellington, dá pra dar um close ali no... Se colocar ele de pé, não cabe aqui no estúdio. Não vai caber, vai perder o enquadramento daquela câmera. Né? Ferrou. E esse podcast é só reforçando, né? Sim. Primeira gravação, falamos de projetos sociais, veio a inspiração de divulgar esses trabalhos. E eu falei, pô, mas não dá pra parar só nisso. Tem vários outros assuntos e pessoas que trazem inspirações, motivam outras. Pessoas do bem. Exato. Podcast do bem. E eu comentei com o Lê e falei, não, temos que trazer pessoas que têm atitudes e causas notórias para a sociedade. Sim. E aí, meu amigo, irmão Porfírio... Cuidado, gente. Não, Porfírio. Eu não posso falar muito de nome, tá? Porque o meu é Leance, então você já imagina o problema que gera. Lê. Então, chama de Lê, tá? Né? O mesmo... A gente vai fazer um podcast para explicar o meu nome inteiro. Vai ter 1 hora e pouco. Brincadeira, gente. E aí, Porfírio topou o desafio de falar sobre esse tema. Fala um pouquinho sobre você, ó. Já é a terceira vez que eu bato nesse negócio aí. Já vai pedir música, gente? Eu vou pedir música. Referente só para contextuar também, que é legal, ele é um atleta paralímpico e isso, na verdade, ele nasceu, na verdade, né, normal, sem deficiência. Dessa forma, sem deficiência, e aí aconteceu alguns incidentes na vida, né, que o trouxe, né, a logo medalha de ouro paralímpica, se Deus quiser. Se Deus Estamos quiser. aqui torcida. Que vem ter Olimpíada, hein? Paris é logo ali, não é Aparecida do Norte, não, né? Não. Poxa, é um prazer estar aqui com vocês hoje, Lê, Gu. Gratidão. Parabéns pela iniciativa também. Tamo junto. E, poxa, falar um pouquinho, voltar aqui e falar do meu início ali, né? Pouca grana, pouco recurso. Meus pais sempre privando pra gente ter uma boa educação, pra gente sempre estudar e tudo mais. Quando a gente era pequenininho ali com 4, 5 anos, meus pais não tinham muita grana pra gente poder passear em parques temáticos, shopping e tudo mais. E meu pai percebeu que a gente gostava muito de andar de transporte público, né? Meu pai não tinha carro nessa época. E aí ele levava a gente pra andar de metrô e ônibus, né? E a gente vendo ali pela janelinha do metrô, a cidade passando bem rápido, assim, um monte de prédios, avenidas, os carros bem pequenininhos, né? Quando a gente pegava a linha azul ali na região da Zona Norte, né? Que é aberto, tudo. Então dá pra ver toda a parte externa, né? Passa em cima da Marginal ali. Passa em cima da Marginal. O Carandiru, na época que, quando era criança, ainda existia o Carandiru ainda. Então, 4, 5 anos ali, era começo da década de 90. Então eu lembro bem do Carandiru, das roupas penduradas na janela e tudo. E na época que tava... E aquela velha lotado, coisa, né? Ó, quem não faz nada certo na vida vai parar ali e tal. E meu pai fez essa referência também. Ele te puxou essa parte moral, né? Sim, com certeza. Ele também usou, né? Ele mostrou e tudo. E eu lembro muito de ver os assentos, né, do metrô, todos na cor cinza, e tinha alguns ali na cor azul. E meu pai chegava e falava... Eu perguntei, pai, por que isso aqui é de cor diferente, né? E aí ele me mostrava a plaquinha da indicação, que era um assento reservado, um assento preferencial, que era para pessoas com deficiência, idosos, gestantes, né, pessoas com crianças de colo. E ele falou que
quando aparecesse alguém nessas condições que a gente deveria ceder o lugar, se a gente estivesse sentado. Mas ele falava também que se eu tivesse no banco cinza, que eu deveria fazer isso também. Poxa. Ué, mas por que tem que fazer... se tem um azul, por que eu tenho que fazer no cinza também? Porque ele falou, ó, como é muita gente, pode acontecer de ocuparem todos os assentos azuis, e aí você pode ceder o assento cinza. E aí eu cresci com essa ideia, né? Tanto que entrou até um senhorzinho na hora, peguei ele pela mão, ele até estranhou assim, né? E isso com 4, 5 anos, hein, gente? Caramba. E aí a idade que o meu filhinho tem hoje. Raulzito. O Raulzinho. E aí eu peguei aquele senhor e coloquei no assento, ele, obrigado, meu filho. Meu pai olhando aquilo super orgulhoso, né? Porque ele acabou de me passar aquilo. E ele não fazia ideia da injeção de cidadania que ele tava dando naquele menininho de 5 anos, né? Naquele pretinho. Paulinho baixinho. ainda, né? Paulinho. E o exemplo, né? Sim, sim. O exemplo. Principal. E ele falava isso assim, muito orgulhoso, né? E eu cresci com isso, né? Cheguei na fase adulta. Tem até uma história, uma vez eu tava voltando da faculdade. E aí, cara, tinha trabalhado o dia inteiro, né? Fui pra facu, morrendo de sono, nossa senhora. 11 horas já, 11 e Por meia? volta das 11, 11h30. Peguei o metrô na Barra Cansaço, Funda pra ir até Itaquera, pra depois pegar aí mais um ônibus. Taquera City, hein? Itaquera City. Eu morava na cidade de Tiradentes, então tinha mais um ônibus, mais meia horinha de ônibus pra chegar até em casa. E aí, de repente, eu tava ali em pé, ali perto da porta. Cara, senti minha perna dobrar, assim, eu dormi em pé. Caramba. E aí uma senhorinha que tava no assento reservado ali pegou e ofereceu o lugar. Eu falei, não, senhora, tá tudo bem. Ela, não, meu filho, senta aqui e tal. Poxa, aí eu fiquei super constrangido, né? Eu falei, caramba, nossa, que situação. E era uma senhorinha bem senhorinha mesmo, né? E quem diria que, né, com o passar do tempo, né, eu viria a utilizar esse assento reservado como direito, Sim. né, como uma deficiência adquirida, né, em uma parte da minha vida. E só um ponto, muitas das pessoas têm esse preconceito de Sim. nascer com deficiência. Não lembro exatamente percentuais, mas mais da metade são adquiridas durante a vida. Sim, sim. E a maioria delas, hoje o que causa, o maior índice que causa deficiências em seres humanos que não nasceram com deficiência é por conta do diabetes. É o Sim, primeiro no Brasil verdade. que causa amputações de membros. Segundo lugar, é através de algum meio de mobilidade, moto, carro, Acidentes em geral. acidentes urbanos, né? Acidentes em foi vias públicas, os que foi o casos, meu né? caso, né? Que foi um acidente de moto. Sim. Outros também são acidentes de trabalho, né? Com Também, máquinas. isso, acidente de trabalho tem uma incidência menor, mas também tá nesse ranking aí Entendi. que pessoas acabam perdendo membros ou parte de membros, né? Sim. Por conta de, né? Durante a sua atividade laborativa ali acaba perdendo algum membro, oriundo de um acidente, né? Sim. E o seu foi acidente urbano. Foi acidente urbano, em via pública, né? Atropelei um cachorro andando de moto, aí perdi o controle da moto, caí. Aí nisso que eu caí, a moto caiu, a parte do tanque caiu em cima do meu tornozelo. Eu fui arrastando, né? Eu caí na mão em que eu estava, né? E invadi a contramão, fui parar debaixo de uma lotação, né? A moto era pesada, Porfírio? Era pesada, era pesada. Caramba. Que também ajuda nessas Era uma moto questões grande. quando tem deslocamento com objeto em Sim. cima. Aí agrava mais ainda. Agrava a lesão, né? E aí fui tentar levantar até eu caí de frente para um bar, né? Até uma senhora foi tentar me ajudar, ela tava segurando até um copo de bebida, ela derrubou esse copo de bebida em cima de mim. Caramba. Eu lembro até hoje, era cariri com mel, o cheiro da bebida. E aí nisso, na hora que ela me ajudou a levantar, Pouco, né? ardeu, cara. Caiu bem em cima do ralado, porque eu ralei todo o lado direito. Se a água já arde, Então, imagina cariri com nossa. mel, né? E naquele dia eu tava de bermuda e de regata. Eu não tinha o hábito de andar de regata de moto, né? Tá. Mas tava um dia tão gostoso. E aí eu falei, não, hoje eu vou de regata, mas eu vou, né, tranquilo, não vou... Aproveitar o ar. E eu não tinha o hábito de andar rápido, sabe? De sair costurando Sim. tudo. Ah. Eu era mais tranquilo com a moto, né? E Até um cachorro, né? E um cachorro, a cara. probabilidade de um doguinho caramelo atravessar de um Isso, lado pro e era um outro, né? caramelão, porque Olha ele aí, era ó. grande, né? Magrelão, assim. Ele morreu no acidente, infelizmente, quase partiu ele no meio. Caramba. Sim. Tanto que na queda, assim, teve um momento, a gente esperando o SAMU, as pessoas tiveram que me puxar, porque como ele teve um corte muito profundo na região do abdômen, o cachorro, as vísceras dele acabaram saindo e Nossa. o sangue dele tava vindo na direção da minha lesão no tornozelo. Nossa, tá. Que eu quebrei a tíbia e a fíbula, né? Na região Perigo do de ter tornozelo. alguma contaminação, né? Exatamente.
Eu lembro até que o pessoal só virou minha perna assim, e aí eu fiquei com a mão bem próxima assim, e eu fui fazendo até um carinho na cabeça dele assim, e ele, tipo, morreu como se estivesse pegando no sono, assim. Poxa. Então foi o último momento, assim, dele, aí nisso o SAMU chegou, a moça que tinha derrubado a bebida em mim, né, eu perguntei pra ela, ele morreu? Ela falou, morreu, filho. E aí, tipo, depois eu até vi uma parte antes de fechar a porta da ambulância, eu vi o pessoal pegando ele assim, né? E colocando em cima da calçada, né? Tirando da rua e colocando em cima da calçada. Deus o tenha, meu querido caramelo. E aí, tipo, o pessoal fala, pô, você não fica com raiva e tal. Poxa, é um animal irracional Sim. né, com um ser humano racional. Então, tipo, eu não sei, eu tenho pet também. Eu não sinto essa raiva, tipo, vou odiar cachorro, vou odiar moto. Foi ele que foi o motivo Isso. de tudo que aconteceu. Eu continuo gostando de moto, tá? Continuo gostando muito de moto. Eu não ando mais de moto hoje em dia. Por uma questão... Exatamente. Tá. Na verdade, em respeito pela minha família, que foi um sofrimento que todo mundo teve nesse momento, né? Do meu acidente. Então afetou toda a minha família. Meus pais, meu irmão, meus avós, meus tios, primos, todo mundo. Isso mobilizou a família toda. Você era casado com a Paty na época? Na época, não. Eu namorava uma outra pessoa e essa pessoa acabou me largando ali, tipo, ela terminou comigo e tal. Caramba. E aí, na sequência, a Paty, nós éramos amigos de trabalho e ela ficou sabendo do meu acidente. Eu já tinha um interesse nela, né, do passado. E aí a gente se reencontrou, né, quando eu tive esse acidente, e a gente começou a namorar e tudo. E ela é a principal parte da minha vida de ter me ajudado nessa parte, porque eu tive um momento também de um começo de depressão, assim. Imagina. Com certeza, né? Porque você imagina, eu era um cara. Não deve ser uma coisa muito fácil. Eu era um cara extremamente ativo, né? Tá. Eu gostava de sair bastante pra me divertir com os amigos. Gostava muito de andar de moto, de viajar, de estar passeando com a namorada e tudo. E aí você se vê, né, até praticar. Potente, né? Exatamente. Do nada. Eu era aquele cara que, tipo assim, não tinha vícios, né? Com drogas, com bebidas, nem nada. O meu vício era praticar esporte, cara. Então, se você quisesse me achar, você poderia ir em qualquer quadra próxima da minha casa, ou parque, que eu tava jogando basquete, eu tava jogando vôlei, tava jogando futsal, tava jogando futebol de campo, era muito ativo. Praticando algum esporte, né? Praticando algum esporte. Eu era, tipo, aquele doidão que gostava de estar em movimento, independente de... Não ficando no banco tava Não bom, ficando no banco tava bom. Boa. E eu gostava muito de praticar esportes, né? Então... E aí você se vê no momento que você tem que se privar de tudo isso para se recuperar de um pós-acidente super grave, né? Sim. Só para vocês terem uma noção, o meu acidente já era para ser considerado uma amputação, só que o médico operou um milagre lá, eu utilizei uma gaiola. Ele tentou salvar a perna, exatamente. Ele falou, você vai ficar com uma sequela, é inevitável, né? Você perdeu a articulação do tornozelo, porque foi muito grave onde quebrou. A gente não conseguiu montar, é um quebra-cabeça enorme, com várias peças, móveis, mas a gente fez o que pôde. Só que aí, depois disso, depois de tirar a gaiola, eu sentia muita dor. Ficou quanto tempo com a gaiola, por filho? Fiquei 2 anos e 6 meses, cara. Caramba. Cara, uma curiosidade, na verdade, que eu tenho, até referente ao que a gente tá falando, porque é um assunto que me toca bastante, Hugo, sabe? Eu passei por umas 8 cirurgias também no meu joelho, por conta, eu jogava, eu gostava bastante também. E eu passei por um processo, eu tive, na verdade, uma infecção, acabei tendo um processo chatinho. Evoluiu, e aí eu passei mais ou menos uns 7 meses por aí no hospital. Então, Caraca. Né? Eu não lembro ao certo se foi mais ou menos isso, foi 5, depois teve mais um processo que eu fiquei em casa. Então eu super te entendo quando você fala, de repente o chão cai, né? Você fala assim, cara, mas eu era ativo, eu jogava, né? E cada cirurgia que você ia fazer, você também não sabia se você ia voltar com a perna, se não ia voltar, se você ia estar vivo, se você não ia, né? Então eu acho que isso daí também, óbvio que a gente começa... Mexe muito com o psicológico, muito, né? E a gente começa, na verdade, a se apegar um pouco em coisas maiores, né? Pelo menos pra mim foi um pouco assim, né? De pensar, bom, né? Se aconteceu alguma coisa, tem um motivo, enfim, né? A gente tenta se consolar de alguma forma, né? Para poder passar por aquilo. Aí, no fim das contas, eu consegui recuperar isso daí, graças ao Senhor. Passei por um processo e ano passado fiz uma nova cirurgia, então agora já estou melhorzinho. Mas uma coisa que eu senti muito nesse processo foi o amadurecimento, né? Que pelo menos eu tive muito de maturidade, de
vários fatores de fé, né? Uhum. Então eu Meio queria que só forçado, tem que... foi na base do tapa, né? Foi pela dor, Pela né? dor, Vai né? pela dor. Mas isso é uma coisa que eu também tenho curiosidade, porque quando você passou por todo esse processo, né? Você falou um pouco da depressão. Eu acho que isso é uma coisa meio que natural de você, né? Sim. Ter essa incerteza, ter essa tristeza, né? E assim, Sim. mas como você conseguiu superar isso, sabe? O que te deu base, além, né, da sua esposa, claro, que eu acho que Sim. foi muito importante. Olha, foi fundamental todo aspecto familiar. Não tem como não. A base familiar foi muito importante. Minha família é muito unida, né? E até assim, as partes que eram um pouco mais distantes, né? Estavam Sim. presentes ali em momentos de festa, tudo, né? E com o meu acidente acabou até aproximando mais a família, né? Por vários momentos eu não tinha vontade de escovar o dente, tomar banho, fazer a barba, cortar o cabelo, coisas que eu, Se né? entregou pra vida, né? Que nem Exatamente. Ficava só prostrado, agora. Isso deitado antes numa de cama. ter operado, né? Ou você Não, ainda isso tava já com a gaiola, já com a gaiola, tá? exato. E são sinais de depressão, né? Sim. E aí minha mãe vendo aquela situação, cara, ficou assim, chorava todos os dias. Imagina. Poxa, tipo, imagina, você vê um filho que o meu negócio era trabalhar, estudar, me divertir. De repente a pessoa tá deitada numa cama e ela fazia de tudo pra me agradar, cara. Você vê o desespero da tua mãe ali, tentando, tipo... E ela falava sempre, todos os dias ela falava alguma coisa, assim, pra, tipo, tentar me dar um ânimo, Tipo, alguma pra coisa. cima. Exato. E aí, quando ela já tinha esgotado tudo, né, tentado de tudo, até chamava os meus amigos pra irem me visitar, ó, vem visitar o Paulo, tudo. Isso é muito importante, né? Sim. Isso daí Sim. eu lembro que, cara, fazia muita diferença de você receber Sim. o pessoal, de ver o carinho, de ter esse processo. É muito diferente. E Carinho, amor, né? eu tenho muitos amigos assim, tem pessoas, tipo, muito. Pessoas próximas de verdade mesmo. E aí, com isso, assim, além da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, teve também o papel fundamental da minha esposa, né? Que foi uma pessoa que chegou assim e realmente sacudiu a poeira mesmo. Ela, por muitas vezes ela chegou e vendo ali que eu tava nessa situação, ela, pô, levanta daí, vai escovar esse dente. Sai dessa, cara. Sai vamos. dessa, aquele chacoalhão mesmo pra vida. E isso, poxa, essa mulher, se não for pra minha vida, eu não sei mais quem vai ser, né? Justo. E Prova aí, de amor, ó. prova de amor. Essa, Só um ela ponto. sabe. É prova de amor porque quando eu era síndico, você subsíndico, Sim. as nossas reuniões tem horário pra começar, né? Aí até 10h30, 11h30 e nunca reclamou. Pelo menos até onde a gente... Ah, nunca reclamou porque ela ia dormir, né? Ela nem me esperava, mas ela, não, essa reunião vai terminar vai tarde. Não- Ela sabe que eu gosto de conversar, que eu gosto. Ainda mais quando eu me juntava com você ainda, ela já sabia. Ih, o Gustavo vai estar junto, eu já Horas até sei. e horas e horas. Ah, ela já sabia. Acho que até tua mãe também sabia, né? Ih, nem vou esperar o Gu, não vou esperava dormir. não, já ia dormir mesmo. Minha esposa também, ela não esperava. Ela falava, vou descansar. Juntava o quieto, conselho também, quando um ou outro participava, né? Sim, E até sim. tarde. Ela só falava comigo no outro dia. Então, ela teve papel fundamental nisso também. Né? Tipo, de ajudar, de falar assim, você tem que sair dessa, você não pode ficar nessa Sim. situação. E parece assim... Eu acredito muito em vibração positiva, né? Das pessoas, assim. A pessoa, quando traz coisas boas pra você, isso acaba abrindo caminhos, né? Te Sem proporcionando dúvidas. coisas novas. Foram aparecendo pessoas, assim, que eu nunca imaginaria na minha vida. E uma das coisas, assim, que mais, assim, me deixou impactado é que a quantidade de pessoas que apareceram oferecendo ajuda, Poxa, que lindo. né? E... Que você nem conhecia. Que eu nem conhecia, né? Eu fiz uma vaquinha online, porque aí depois que eu tirei a gaiola, eu sentia muita dor. E aí eu fiquei um tempo ainda, voltei pro trabalho. Tá. E eu, poxa, caramba, acho que... Será que se eu amputar, será que não melhora? E aí fui falar com o médico que tinha me operado da primeira vez, ele falou, você tá ficando maluco, salvei sua Eu perna, você aqui quer amputar? fazendo tudo isso. Tá. Deu um baita trabalho, foram 2 anos e 6 meses acompanhando, assistindo você. E aí agora você quer amputar, cara? É um trabalho que a gente fez, né? Tão E lembrando longo. que você vivia à base de remédio. Exatamente. remédio. E aí eu falei pra ele, doutor, eu não tô aguentando, eu sinto muita dor. Não aguento mais tomar esses remédios. Porque alterava tudo, né? O remédio, ele traz o benefício de tirar a dor, mas também tem outras coisas também, né? Ônus Tem- e bônus, né? Tem o ônus e o bônus, tem outros efeitos colaterais, né? Sim. E aí eu falei, poxa, não tô aguentando mais tomar essas medicações. E era medicação forte pra dor, né?
Sim. E aí ele falou, não vou te amputar. Se você quiser amputar com outro médico. Ficou bravo, né? Falou, se vira. E aí eu consegui um médico, chefe da minha esposa. Poxa. Trabalhava no Hospital São Paulo, tudo. E ortopedista, Entendi. triatleta, faz Ironman, pedala, nada, corre, viaja o mundo todo participando dessas competições do Ironman. Ele gosta muito. E ele falou, poxa, meu, já que não tá te servindo, por que você não amputa? Eu falei, então, eu tô querendo, mas ninguém quer. E aí ele falou, poxa, eu consigo te amputar. Se você quiser, tem convênio? Eu falei, tenho. Tá bom, ó, vou te mandar todas as informações. Mandou passar na psicóloga. Justo, né? E ele falou, ó, faz essas 10 sessões com a psicóloga, pra psicóloga te avaliar pra saber se você tá bem psicologicamente pra o que você vai passar, que é a amputação. Sim. Fui na primeira sessão. Na segunda sessão, eu cheguei lá, né? Aí quando saiu o paciente anterior, na hora que eu entrei na sala, ela me entregou o laudo e falou, eu não preciso que você venha mais, porque você já tem certeza do que vai acontecer. Uou. Então ela me entregou o laudo, aí quando eu Caramba. entreguei pra ele, ele falou, nossa, já? Nossa, mas não deu 10 dias ainda. Eu falei, então, ela entregou pra mim, ele até ligou pra ela, tudo. Ele falou, ó, tá tudo ok. Até porque, considerando também a Sim. dor que você sentia e todo o Isso. fator... E é uma exigência do convênio também. Sim. O convênio, ele quer saber como é que tá a condição psicológica daquele paciente, né? E prova que do lado do ortopedista não tinha nada que era Comercial. ou financeiro. Exatamente. Porque se fosse, Sim, não era por... dificilmente indicaria um psicólogo, né? E outra, curiosidade aqui, a amputação durou 35 minutos. Caramba. Ele utiliza, acho que 4 instrumentos. Que é tipo uma serra especial e os equipamentos, as tesouras para dar ponto. As tesouras e os fios, só, e a agulha e fio para dar ponto, só. 4 instrumentos. 35 minutos. Quase o tempo, quando a gente conversou no off, até chegar a ambulância quando ocorreu Exatamente. fatídico Foi o acidente, tempo, né? exatamente. Pra você ter uma ideia, para Caramba. colocar a gaiola, o médico anterior levou 16 horas para colocar a Nossa. gaiola. Caramba, cara. 16 horas. Tanto que até a sedação no meio da cirurgia tinha até acabado. Eu acordei no meio da cirurgia. Ele falou, meu, vai demorar bastante. O anestesista perguntou, vai demorar bastante. Você quer ficar ainda acordado? Eu falei, não, eu quero ficar dormindo. Me Tá na deixa em metade? paz. Passou quanto Deixa tempo? em paz. Ele falou, passou umas 8 horas. Eu falei, Caramba. nossa, tá na metade. Ele falou, é. Ele falou, aí eu falei, não, então eu quero dormir. Aí ele pegou, Conta deu até mais... 3. Não, 1, 2. é muito rápido, meu, muito rápido. Quando eu tive apendicite foi assim. Conte até 10. Eu só lembro do 3. 2, 3. Não, eu não lembro nem de nada. Quando eu acordei, já... Pô, você agora vai pro quarto. Mas já? Eu só lembro do anestesista perguntar, e aí, Paulo, tá com sono? Já não tava mais lá. E só um adendo, quando eu tenho 6 graus de miopia, você sabe, né? Sim. 6,25 em um, 6,75 no outro, 6,5 na Uhum. média. E a anestesista perguntou, você tá vendo o quê? Aí você tá de sacanagem. Aí eu falei, tirei a lente, tô pensando que eu tô no céu, só vejo nuvem, Só tudo vejo- embaçado, né? Poxa, 6 graus de miopia, cara. Você só vê tudo borrado, não tem nem Exato, como. se tirar aqui eu só vejo a tela da TV. E aí depois, aí fiz a cirurgia da amputação. Assim, as pessoas questionam muito, né? Poxa, você escolheu amputar sua perna, você podia ficar com a tua perna e você escolheu amputar. Porque a dor era muito grande. E só você sabe o que passou, né? Exatamente. A dor é uma coisa assim, só quem passa, Sim. quem sente dor, pode ser na coluna, pode ser no joelho, pode ser dor de cabeça, enxaqueca, Dor crônica dor em crônica geral, né? em geral. Cara, você pode perguntar pra pessoa que tá passando por esse momento de dor, o que que ela faria, o que que ela daria Pra se pra não libertar de sentir tudo mais. aquilo, né? Exatamente. Sim. E ela daria qualquer coisa. Eu dei uma perna, porque eu não aguentava mais sentir dor. Pra você ter uma noção, eu fiz a cirurgia dia 18 de agosto de 2018. Dia 19 eu recebi alta, que foi um domingo. Na segunda-feira, no dia 20, eu já não sentia mais dor. Eu acordei sem dor, sorrindo, feliz da vida. E olha que eu tinha que ir pro ambulatório pra fazer curativo e tudo. Fui feliz da vida. Até a enfermeira se espantou, falou, caramba, você tá feliz e tal. Que bom, nossa, porque é uma barra tal que você tá passando. Eu falei, não, mas barra foi o que eu passei, né? Isso aqui foi a solução, na verdade. Sim. A E aí, libertação, tipo, né? Vocês... Você já começa, né? Só o fato de você existir, você já começa a ser uma lição ali de vida, né? Um apoio para pessoas que aparecem no seu dia a dia. Desde a enfermeira até o fisioterapeuta, todo mundo se impressiona, porque você começa a mudar tudo isso.
O seu pensamento começa a ser muito mais positivo, isso cativa as outras pessoas que estão próximas a É você. o que te dá força também, É né? o que me dá força. É outro Paulo de 2 anos e meio com dor, Isso. pra em 2 dias a dor cessar. Eu falo que existe um Paulo antes da amputação e depois. Por conta disso, da questão de ser mais positivo, de pensar que você é capaz de fazer coisas melhores, em momentos melhores, em situações melhores, para uma Você infinidade de amadurece, pessoas. né? Eu acho que o Amadurece. fator é o amadurecimento. Você Sim. começa a reconhecer É aquele verdade. processo. E outra, aceitação. Eu Aceitação. acho que É o fator- ponto crucial. sabe? Ainda existem pessoas que, por exemplo, é que o meu caso ali foi uma cirurgia eletiva, né? Não foi uma cirurgia emergencial, Tá. né? De amputação. Mas se você perguntar para qualquer... Primeiro que se você perguntar para qualquer pessoa, se você sofreu um acidente e acontecer a fatalidade de você perder um membro, você sabe onde você pode adquirir uma prótese? Nossa, isso é verdade. Eu faço essa pergunta para você. Pessoal, e aí? Vocês sabem disso? Nada, Eu não né? sei. Faço a pergunta Ninguém pro tem. Lei e pro Gu. Se vocês ninguém sabe. Eu procuraria o seguro. O seguro pouco ia poder te ajudar. Olha, Não, eu- porque... A não ele- ser que quem for te ajudar seja uma pessoa amputada. Aí ela vai saber te direcionar. Exato. sim. Porque hoje, até no off comentamos, quando acontecem essas coisas, Uhum. muitos seguros cobram não só a questão do seguro de vida, no Sim. caso de morte, mas em casos de incapacidade total ou parcial, Que é o caso, né? e que é o caso, e eu conheço pessoas que tiveram essas intercorrências e receberam o auxílio do seguro, então é o único exemplo Que você e tem, né, de... próximo. E você falando, eu tive um contato próximo com o pai de uma tia Uhum. e ele amputou, não me recordo se do joelho para baixo Uhum. ou igual a sua amputação, da canela para baixo, não me recordo. Sim. isso vale depois a gente falar. das Exato. Também. diferenças, E tá? ele sentia coçar, ele sentia como se, preciso colocar outro chinelo, preciso colocar outra meia. E eu olhava aquilo porque foi o primeiro contato, Sim. mas no caso dele Do membro foi... fantasma? Do membro Exato. Isso existe. Quando você amputa, todas as terminações nervosas que iam para a extremidade do membro, elas ainda existem. fantasma. Porque é uma ligação neural, né, do teu Exato. cérebro que vai até a extremidade do corpo. Então, quando tem o corte, a secção, quando você, né, faz a amputação, todas aquelas terminações nervosas estão lá. Todos os comandos que mexiam os dedos, né, que mexia toda a musculatura da parte Sim. inferior da perna. Então, sim, você sente, quando você está tomando banho, você sente, que é chamado sensação fantasma. Uhum. Você sente, você não tem mais a perna, você não tem mais o pé, né, no Isso caso. até hoje. Até hoje. Até hoje, tá. Você tá tomando banho, você sente a água correndo pelos dedos. Você sente, por exemplo, se eu bater com a prótese em algum lugar, dá um leve fisgão, assim como se eu tivesse batido o meu pé na quina, aquela velha batida, acertei na quina. É Você tipo não se isso. livrou disso, entendi. Não me livrei disso. Porque o cérebro lembra como é que era essa dor, né? Se eu pisar no chão molhado, mesmo de tênis com a prótese, eu começo a sentir o chão molhado, como sabe a água passando entre os dedos. Cara, o cérebro é fantástico, né? Exatamente. É fantástico. Isso só de você ver, de você olhar. Essa é a sensação fantasma, a sensação de o membro ainda existir, mesmo ele não existindo mais. Tem a variante dela, que aí é um pouco mais preocupante, que é a sensação da dor fantasma. Que é uma memória que tem de dor, de momentos da sua vida que você sentiu dor naquele membro. Então, essa topadinha na quina, jogando futebol, aquele chute na canela, você bater a canela, o joelho em algum lugar pontiagudo. Então, essas dores, elas vêm do nada. Do nada, você tá de boa, sentado no sofá, ela vem. É rápido, mas é aquela dor incômoda e tal. E tem pessoas que sofrem com essa sensação, aí tem que tomar remédio, tem que fazer um tratamento especial. E é bem complicado. É um trabalho mais mental, né? É um trabalho mais mental. Eu tive esse momento, foi bem curto, na verdade. Acho que foi coisa de uns 2 meses. Poxa. E aí passou bem rápido. Foi bem preocupante, porque como a maioria das pessoas tinham essa dor por um tempo longo, eu falei, nossa, eu vou ficar com essa dor mó tempão. Mas aí foi por um período bem curto. Mas a sensação fantasma permaneceu. Caramba. Ô Porfírio, falando um pouco sobre a prótese, Uhum. entrando no formato, tipos, e até quem procurar,
Fala um pouquinho sobre vale custos, essas Falando coisas. sobre tipos de amputação, né? Amputação de membros inferiores. A minha amputação, ela é uma amputação chamada transtibial. Eu perdi ali mais ou menos na metade da canela para baixo, Tá. né? Então, a amputação transtibial, existe um tipo específico de prótese. Você vai precisar de um encaixe. O residual de perna que sobra depois que amputa é chamado de coto. Então você precisa de um encaixe para colocar o coto. E aí a proporção de baixo é o pé de carbono. Então o seu pé passa a ser um pé teoricamente mecânico, né? Mas ele tem mais uma resposta sobre a sua ação. Então quando você põe o peso do corpo, ele tem uma mobilidade lateral. Quando tem desnível no terreno que você vai pisar e tudo mais, ele consegue corrigir para te dar estabilidade. Entendi. Tem um outro tipo que é subindo um pouco mais a amputação, que é a desarticulação de joelho, que é um outro tipo. De rotação. Exatamente, você tem outras dificuldades. Aí você adiciona um joelho mecânico ou eletrônico junto com a peça do pé mecânico também. Então essa prótese geralmente é um pouco mais cara. Por exemplo, hoje uma prótese do tipo que eu uso, que é da metade da canela para baixo, ela pode começar ali R$15.000. Caraca. Isso de atleta? Ou Não, normal? isso é uma prótese simples, Normal. só para você andar, tipo, né, para ir ao supermercado, para você viver. Exatamente, para você não dá para fazer atividade física. Tá? Uma prótese para te dar uma liberdade para uma atividade física é de 20 mil para cima, que aí já é uma prótese um pouco mais elaborada, já tem componentes que vão te dar essa liberdade. Que aí, sei lá, é de carbono ou alguma coisa. Isso, tem materiais de titânio, carbono, que vai te trazer leveza. Não enferruja. Não enferruja, é a prova d'água. Então você pode, né, tomar um banho de chuva que não vai ter problema. Maior durabilidade. Isso, né? Uma prótese é tipo um carro. Você faz ali as manutenções preventivas e ela pode durar a vida inteira de verdade. Caramba. Você só vai substituir realmente se quebrar algum componente, né? E tem alguns casos de criança e até desde pequeno sempre acompanhei a CD. Acho um trabalho incrível há muitos anos. Acho que tá chegando próximo dos 100. Bem próximo. E tem essa questão, dependendo da idade e da formação, seja do menino, da menina, Sim. que tem as trocas da prótese. Isso. Esse período é complicado, porque você tem uma... A criança cresce muito rápido, né? Exatamente. Tem que ter uma troca constante. Quando é um adulto, não. Custo, meu, É isso. Exatamente. Você imagina o tanto que não tem que ter de recursos, né? Na ACD você consegue fazer. Sim. Porque, Todo né? tratamento, né? Exatamente. Desde a recuperação, né? Pós-amputação, ou quando é uma doença congênita, a introdução, para começar a utilizar a prótese, você tem esse apoio na ACD. E também tem a rede Lucy Montoro também. Ah, verdade. Que é uma outra rede também que ajuda pessoas até com deficiência visual. Sim. Tem um corpo médico de fisioterapeutas, médicos, fisiologistas, educadores físicos, justamente para auxiliar nessa recuperação. É referência, tá? É um lugar assim que... Governo estadual? Isso. Poxa, que legal. E chega a ser referência, né? Junto com a ACD também. Sim. A ACD é mais conhecido por crianças, né? Sim. Com uma infinidade de tipos de tratamentos para uma infinidade de tipos de deficiências, né? Mas também tem daquelas pessoas que adquirem a deficiência Sim, por algum motivo exatamente. qualquer, né? Que também, esses locais também são adequados para receber essas pessoas que tiveram uma deficiência adquirida ali, em algum momento da vida adquiriram uma deficiência. Seja por um acidente, seja por motivo de doença. No seu caso, você foi atrás de alguma instituição? Então, que nem eu essa até primeira... eu fui, mas aí, né, eu já tinha 2 metros, já tinha um pouco mais de 100 quilos. Tá. E aí, quando eles viram meu biotipo, eles falaram, olha, a gente consegue fazer uma prótese para você, mas a chance dela quebrar é muito grande. Tá. Porque realmente você precisa de um equipamento muito bom. Tá, pra entender. Exato. Por quê? Eles disseram, o nosso equipamento ele é mais simplório, Entendi. né? Então não vai te atender. Você é uma pessoa, é um jovem, né? Uma pessoa ativa. Você tava com quantos anos nessa época? Na época eu tava com 27. 27. Eles falaram, ó, você é um cara que vai trabalhar, que vai sair, que vai curtir, que vai dirigir, que vai andar de bicicleta. Sim. Então, esse equipamento ele não vai te dar essa... Você pode até conseguir fazer, mas a durabilidade dele vai ser menor. E aí vai dar muita manutenção. Então eles falaram, ó, você não tem nenhum recurso para você conseguir comprar uma prótese, realmente um equipamento mais robusto. Aí Falei, começou... Aí começou a saga. A saga. Aí eu peguei, juntei com a minha família tudo
E aí eu tive uma pessoa que eu conheci que ela falou assim, faz uma rifa de uma moto. Aí os meus familiares falaram, pô, vai dar um trabalho comprar essa moto pra rifar e tudo mais. Ele já tava com o trauma da moto também, né? É, Por conta de, o pessoal, meu, pô, moto, não sei o quê. moto. Mas era uma coisa que seria fácil de fazer uma rifa, né? E aí depois era a ideia da feijoada com pagode e também fazer uma vaquinha. Então eu fiz a vaquinha e a gente fez a feijoada com pagode. Quem Consegui não gosta, juntar. né, uma feijoada com pagode. E foi muito Eu bacana. como, mas sem carne, né? Mas se tiver... Vieram amigos, assim, da época de escola, que aí a gente, né, colocou nas redes sociais e tudo. Vendemos ingressos antecipadamente. Poxa, A gente teve doações, né, de toda a guarnição da feijoada, a gente teve doações. Aparece muita gente boa nessas Parece, horas, né? cara. E gente que você nem imagina, Poxa. né, disposta a ajudar, disposta a contribuir de alguma forma. E só puxando um gancho bem rápido. Sim. Às vezes você olha e fala, pô, o mundo não tem saída. A humanidade se perdeu. Eu discordo. Aí você vê nessas situações, eu tive um grande gestor, que eu peguei essa frase dele, que em momentos de adversidades, a humanidade se transforma. Se transforma. E eu acho que eu tenho certeza, seu exemplo, mas e outros que eu tenho proximidade, que não é só a humanidade. Sim. Uhum, total. A pessoa consegue se transformar e evoluir, aprendizado, amadurecimento Sim, e tantos outros adjetivos. Sim. E olhar que tem essa corrente do bem Uhum. e tem pessoas que o cara lá de cima coloca e nada é por acaso Eu também pra acho. trilhar esse caminho. E hoje eu tenho certeza que quando você para e reflete, você fala, cara, quantas pessoas se conectaram por um objetivo comum e eu não era próximo de nenhum deles. Exatamente. Né? E E são do nada, momentos. né? E do nada. Do nada. E geralmente são em momentos de dificuldade. Quando você quer reclamar, quando você tá já de saco cheio de alguma coisa, quando você tá Sim. com dificuldade de chegar no objetivo que você. E Né? você para e pensa assim, tipo, caraca, meu, será que eu tenho esse direito de reclamar, né? Eu fui tão agraciado nesse meio tempo, pedi tanto pra Deus. Poxa, ajoelhei e pedi pra Deus uma pessoa que realmente quisesse estar comigo. Aí surgiu minha esposa. Eu orei bastante para que essa situação tivesse um desfecho positivo da questão do acidente. Aí amputei e coloquei a prótese, né? Não tive mais dor. Consegui, um emprego bom, né? Consegui ter um carro novo. A gente conquistou nosso apartamento. Então, tudo isso foram... eu falo que existe o Paulo antes do acidente e pós-acidente. A depressão se torna força, né? Exatamente. E isso é uma força que aí as pessoas olham pra você quando vem... Eu ando de bermuda, não ando de calça o tempo inteiro, né? Eu ando de bermuda e tal. Aí, pô, você vai no mercado lá e o pessoal te vê de prótese, assim. Ficou Tem olhando. ainda uma... Já causa por conta da altura, né? Sim. E aí... É verdade, você chama atenção naturalmente. naturalmente. Isso é fato. Aí o cara de prótese... Já tiveram pessoas que vieram perguntar no mercado. Nossa, o que aconteceu com você? Você transmite uma força, assim, uma coisa assim de... Tipo assim, eu tive um sofrimento, mas hoje eu tô bem. E não precisa falar. A energia da pessoa diz isso. Né? Exatamente. Você chega perto e fala, cara, superou. Exatamente. Fala um pouco. E às vezes essa pessoa tá buscando uma inspiração. Sim, Não preciso comprar nada no mercado, vou lá comprar o pão. sim. Aí vai, olha e às vezes poderia reclamar e olha e fala, cara, olha o que ele passou. Sim. E olha como ele reagiu a tudo aquilo, que eu acho que é o Exato. mais importante. Exatamente. E aí as pessoas olham, Tirar essa poxa, o força. que aconteceu com você? Como também tem pessoas que quando me veem têm receio de perguntar. Entendi. Poxa, Nós fizemos isso. É só pra Exato. deixar Só pra deixar claro. registrado. Nós perguntamos antes se poderíamos Podemos? falar sobre, porque Exato. nem todo mundo é tão bem resolvido assim. Exato. Sabe? E Aceitação a gente tem que mesmo. respeitar. É a aceitação. Sim, Mas o sim. assunto Com é certeza. seu, né? Total. Exato. Quando a pessoa tem essa quando você adquire isso mesmo, você tem essa confiança, né? Eu acho que você tá bem resolvido com isso, você Sim. consegue falar daquilo, sabe? Sim, sim. Então, Então, tipo, quando eu cheguei, falei assim, caramba, meu, eu tive bastante dificuldade, né, nessa aceitação, tive aquele momento de depressão, e aí... nessa hora você já tava bem. Já tava Nesse bem, já tava período, bem, você já tava bem. assim, Tava com uma prótese legal, né, e aí essa pessoa que surgiu na minha vida, né, me ajudando ali me dando essas dicas, pô, faz ali a rifa da moto e tal, depois eu fiz a feijoada, tudo. Legal. Ele me indicou um amigo dele que tinha uma clínica. E esse rapaz é amputado também. Tanto o dono da clínica quanto essa pessoa que me ajudou, os dois são amputados.
Então eu fui lá na clínica, fiz a prótese, tudo bonitinho, tudo. Aí ele falou, ó, agora precisa se fortalecer, né? Você perdeu muito peso nesse período, né? Eu fui internado, eu tava com mais ou menos uns 125, 130 quilos. Lembrando que ele tem Caramba. 2 metros, tá, Tenho gente? 2 metros, é normal, não pessoas nessa esqueçam altura, isso, tá? né? Mas eu tava bem forte, né? De academia, assim, eu treinava todos os dias. Eu saí do hospital com 79 quilos. Caramba. Pra você ter uma ideia, não tinha nem carne nas nádegas pra sentar. Eu sentia que o assento do carro era duro. E por Deus você era forte, porque isso ajuda Exato. muito na recuperação. Exatamente. Eu não tinha força. O meu irmão, minha mãe, eu não conseguia subir pro meu quarto. Caramba. Minha mãe ela montou a minha cama na sala e eu ficava na sala. E tinha um banheiro lá embaixo. Eu não conseguia nem subir pra tomar banho. Eu fiquei 1 mês dormindo na sala e aí, todos os dias o meu irmão me pegava no colo, me colocava no vaso para fazer as minhas necessidades matinais ali. Eu escovava o dente, ele esquentava a água e me dava banho de canequinha. Todos os dias. E ele tomava todo o cuidado, ele protegia o meu curativo, ele protegia o curativo, a gaiola, ele colocava um saco, passava a fita que não podia molhar, né? Passava a fita. E todo dia era esse ritual. Antes dele trabalhar, ele ia lá, 7 horas da manhã, me acordava, me dava banho. E à noite também, quando ele chegava, quando ele voltava da faculdade também, Que lindo. fazia a mesma coisa. Me pegava no colo. Então, ele presenciou isso, ele falava, meu... E aí, foi nesse momento que eu comecei a ficar depressivo. Caramba, meu, que ponto que eu cheguei. E aí, depois, vendo hoje, ele fala, caraca, meu, você lembra aquela vez e tudo mais? O Paulinho. E Exato. Agora o Paulo. E olha você agora como você tá, cara. Atleta Sim, olímpico. rapaz. Exatamente. Que orgulho. E aí, depois, ele falou, bom, agora que você... Esse rapaz que me ajudou, ele falou, agora que você já tá com a sua prótese, vou te levar no lugar. Pra você melhorar o teu físico. Aí ele me levou no Comitê Paralímpico Brasileiro. Só. Fica ali na Na Perto do Imigrantes. Perto do Expo São Paulo. Expo São Paulo, Isso. E lá é uma estrutura maravilhosa. Que lindo. Né? Não é à toa que o Brasil está evoluindo cada vez mais nas principais modalidades do atletismo, natação, por conta dessa infra. Sim. Né? Que realmente não deixa a desejar para nenhum centro de especialidades europeias ou asiáticas, ou até mesmo aqui na América do Norte. O Brasil é uma referência, né? O Brasil é uma referência no esporte paralímpico. E só um ponto que o atletismo, fizemos a pesquisa prévia, né? Sim, É a modalidade com mais medalhas, sim. pensando no Brasil em todas as Exato. Paralimpíadas, né? Exato. Como são várias classes, né? Sim. Só para entender, as deficiências, elas são divididas em classes. Então, deficiente visual, classe 11, F11. Se for do campo, então se ele arremessar o peso, lançar o disco, F11. Se ele for correr, é T11. Tá. Então tem essas diferenças. Por que T e F? T é de track, que seria campo, né? Perdão, que seria pista. E field, que é o campo. Field. Então por isso que é o F. Então hoje eu participo das modalidades de lançamento de disco e arremesso de peso. A minha classe é F64. Field, então, tá. campo, field. Qual é o peso da bolinha lá? Eu sempre tive curiosidade. Isso, na minha categoria, eu sou da categoria F64, que é a última categoria, que significa que são os atletas que têm o menor comprometimento de acordo com a sua deficiência. Tá. Então, realmente, eu tenho pouquíssimo comprometimento. Apesar de usar prótese e tudo, mas o comprometimento é quase zero. Nesse caso, o peso ele tem 6 quilos. Aquela esfera de metal, tudo. Bolinha só por... Bolinha só por... É o nome. Pra Mas como- nomear, né? Como ela é pequena, teoricamente pequena, então é uma massa concentrada. Então Sim. ela parece que pesa mais do que aparenta, né? Você fala 6 quilos é de boa, tal, um saco de arroz, tal, não sei o que lá, e mais 1 quilinho de açúcar, tal. Eu não aguentaria nem... Só que tem alguns atletas que arremessam a mais de 15 metros essa 15 esfera. metros, 6 Então- quilos. Uma mão, né? Com uma mão, Claro. Com uma mão, uma Com mão. 2 ele manda muito mais, com certeza. E só um complemento aí, mais um, na verdade. Meu Deus. Primeiro lugar no ranking brasileiro, certo? Sim, sim. Na minha Parabéns. categoria, eu sou o atleta, sou o primeiro do ranking, né? No arremesso do peso. Hoje no disco não tô mais em primeiro lugar. Já fui superado, né? Mas é aquela velha história, né? Eu sou especialista no peso,
ou sou especialista no disco? Sim, você não consegue abraçar tudo, né? Exatamente. Sim, Eu acabo competindo nas duas modalidades por gostar muito, né? Tá. Tem o dardo também, que eu acabei desistindo, porque o dardo requer uma articulação muito mais forte, assim. E eu tava me machucando bastante fazendo dardo, então eu acabei desistindo do dardo. Nada contra o dardo, né? Não. Mas é uma modalidade né? muito bacana. Prioridades, né? Tem que ter prioridades. E aí eu comecei a me especializar nesses dois. Então fui melhorando as minhas marcas com o passar dos anos. Só para trazer uma referência, quando eu sofri o acidente em 2015, foi a época de Parapan em Toronto, no Canadá. Então eu fiquei assistindo pela TV o Parapan e vendo os arremessadores, o pessoal correndo na pista de prótese e tudo. E aí depois, quando eu cheguei lá no Comitê Paralímpico, as pessoas que eu vi na TV estavam treinando lá. E a maioria treina em São Paulo, né? Sim, se você for de outro estado, principalmente se você já tiver marcas internacionais, por exemplo, para participar de um mundial, de uma Paralimpíada, então o Comitê Paralímpico acaba trazendo essas pessoas de outros estados, porque lá tem um hotel dentro do Comitê Paralímpico. É um alojamento, né? Tem um alojamento legal. com... De primeira. Exatamente. E é um alojamento muito bom. Então, tem água quente, tem tudo. Poxa. Né? É uma acomodação de um hotel 5 estrelas mesmo. Então, o atleta, para ele se preocupar realmente, tem uma ajuda de custo, né? Para ele se preocupar realmente em treinar. É uma bolsa atleta que tem... Isso, exatamente. esse processo, tá? Os atletas que são os melhores ranqueados nacionais têm direito à Bolsa Atleta. Eu também recebo esse recurso, né? Por iniciativa... Pode falar marcas? Pode. Por iniciativa da Caixa. Tá. Então a Caixa é a maior patrocinadora do esporte, Tem um tanto bom convencional... tempo Já tem um bom tempo já. A Caixa, Petrobras, Nissan, Banco Toyota, do Banco do Brasil, em Brasil, algumas modalidades, né? Eles que Braskem. sustentam esse... Sim, eles acabam... eles patrocinam não só os eventos, mas também alguns atletas também, né? Que já estão em maior destaque. Um complemento, a Caixa, ela tem uma parte da arrecadação das loterias que são destinadas Isso. para esporte olímpico e paralímpico. Eu falo porque quem me conhece sabe que eu sempre gosto de De apostar. acompanhar, é verdade. E eu sempre olhei atrás da destinação. E um dos objetivos lá com o governo Fernando Henrique, nada aqui falando de política, quando foi legalizado as loterias, né? Porque antes não tinha, se eu não me engano foi no Fernando Henrique. Veio esse direcionamento da arrecadação para isso. Se eu não me engano, acho que tem 15 ou 20 dias, tem uma entrevista do presidente do comitê... acho que comitê ou federação de vôlei do Brasil. Sim. E ele falou, pessoal, para que o vôlei cresça, comprem mais, apostem mais nas loterias, porque Exato. e volta para essa parte esportiva. É revertido, né? De verdade. Não assim, é um valor que ajuda. Porque tem atletas que são de origem muito humilde. Sim. Que, tipo... isso que banca, né? Na verdade, Exato. ele poder continuar. Porque Exato. uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que falar, assim como a gente falou nos outros podcasts, né? Nos outros, né? Foi Mas, no geral, assim, a gente não pode ser hipócrita de pensar que, a gente precisa de verba, né? Sim. Isso daí, querendo ou não, precisa de recurso. É o que move, né? Exato. Então a gente tem que ser consciente nesse ponto. Né? Porque o atleta, ele não acaba só treinando. Ele precisa de apoio nutricional. Então ele precisa tomar um suplemento de qualidade. Ele precisa fazer um acompanhamento médico, principalmente quando tem alguma lesão. Ele precisa de equipamento. Então, se o atleta for da pista, ele precisa de uma sapatilha bacana. E não só uma, né? Não só uma. Ele precisa de uma de treino, de uma de competição. Sim. Ele precisa de um tênis específico. Se ele for correr na esteira, não dá pra correr com a sapatilha. Sim. E tem os treinos de rodagem também que ele faz, aquele reconhecimento de pista e tudo. E ele não faz com a sapatilha, faz com o tênis. Sim. Então precisa de um tênis de qualidade. Então não é balela. Às vezes você vê um atleta assim com tênis um pouco mais caro, você fala, pô, o cara tá pagando aí. Eu sei quanto custa esse tênis e tal. Mas não é. Quanto maior a qualidade do material, melhor o rendimento. Tá. Então a fadiga é menor, o estresse é menor, articular, muscular. Então realmente tem um investimento, o atleta precisa investir nele. E qualquer recurso que é destinado, apoio, isso ajuda bastante. A parte da prótese eles também ajudam nesse caso não. Aí fica por conta do atleta ou se você conseguir um patrocínio.
Tá. No meu caso, eu fui patrocinado pela própria clínica onde eu fiz a prótese. Quando eu comecei no esporte, ela começou a me ajudar. Poxa, que incrível. Então ela Nas falava assim, manutenções. Sim. Na parte de manutenção. aquela primeira prótese que eu tive, eu acabei quebrando ela treinando. Caramba. Num treino de força, eu fui... Ela não era pra isso. Não, Ou a primeira. ela teve uma leve modificação. Ela sofreu um upgrade Entendi. ali, Entendi. né? A de 15 era um pé específico, depois trocou, porque realmente eles viram que não ia aguentar. Quando eu comecei mesmo a pegar Paulinho, né? pesado. Paulinho. Paulinho, né? 1,70 m? Aí... E essa segunda, que era pra melhorar a performance, acabou quebrando também. Uou, Caramba. tá. Exato. Aí depois foi necessário comprar uma outra. Lembrando, gente, que é 15, 20 mil cada uma, né? Exatamente. Né? Então, E nesse caso eu Clínica, tive... obrigado por ter dado esse apoio, tá? É a clínica Coração. P-Ativo, né? Que me deu P-Ativo. apoio, me deu suporte. Chegou um certo momento que não conseguiram mais me ajudar, mas eles super conversaram comigo, ó, Paulo, até aqui a gente conseguiu te ajudar e eu consegui obter bons resultados com o apoio deles, né? Até Graças onde a eles isso. me ajudaram, exatamente. Então, tudo que eu colhi no passado e venho colhendo até hoje, se eu conseguir chegar, foi graças a eles também. Um ponto que eu ia colocar você falou dos custos relacionados a equipamentos, todos os acompanhamentos, mas o principal são os deslocamentos, porque os torneios não são próximos também. Tem isso, Exatamente. né? Tá falando nisso, essa Olimpíada vai ser onde? França? França, Ah, Paris. 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 Aí, gente. Pertinho, né? Os atletas selecionados para participar da competição, né, no caso a Paralimpíada, aí recebe todo o apoio do Comitê Paralímpico. Sim. Que aí ele faz todo o meio de campo, tanto para tirar passaporte, todas as questões burocráticas necessárias para uma viagem como essa, de grande porte, eles acabam dando todo esse suporte. Financeiro também. Poxa, que massa. Então acabam ajudando os atletas. Você logo de cara, quando você começa, é obrigatório você tirar o seu passaporte, porque a qualquer Qualquer momento você pode ser convocado. E Pra não uma competição internacional. E as maiores competições não são aqui na América do Sul. Isso. Tem o brasileiro, tem ali da América Isso. do Sul, mas pode ser na Europa, na Ásia, Exato. na África, na América do Norte, e você precisa do passaporte ali, Precisa. As competições internacionais. Tomem água. né? Isso aí. Valeu, Wellington. Sempre se... Obrigado. As competições internacionais, principalmente aqui na América, a maior competição realmente é o Parapan, né? Que é a maior competição daqui das Américas, inclusive vai começar na semana que vem. né? O Brasil tá bem no Pan-Americano, em segundo ali. Isso. Se eu não... Esse Pan-Americano, o Brasil foi muito bem, viu? Sim. Agora só lembro se é México ou Canadá que tá em... Estados tava- Unidos, Estados Canadá, México, Canadá, Brasil. Não, E acho o que Brasil tava chegou em segundo tava em agora. segundo, aí eu Isso. acho que é México e aí tava o Canadá, pelo menos até agora. O Brasil esse ano tá muito Tá bem, muito né? Tá Sim. muito bem. Tá entre os 3, ali entre os 5 já é considerado um bom aproveitamento, Tá? né? Legal. E considerando a falta de direcionamento para essa prática de esportes e incentivo. Sim. Imagina tem muitos recursos comparado com outros países, sem sombra de dúvidas. Sim, sim. Mas pelo tamanho do Brasil, quantidade de habitantes, se tivesse um investimento maior, porque o esporte ele forma cidadãos de bem Sim. e mostra que tem algo a mais. Então, chegando nesse segundo lugar, tudo indica no Pan-Americano, sendo uma referência na para Pan-Americano, né? Para Pan-Americano. E nas Paralimpíadas que o Brasil já é consolidado top 5, top 10 ali. Sim. Então, tudo indica que com investimento direcionado, esse incentivo, independente de esfera municipal, estadual, federal, só vai crescer. Exato. E então, acho que tudo indica que esse ano está sendo muito bom. Sim. E no ano que vem, com a Olimpíada e a Paralimpíada, acho que torço e faço votos que seja a melhor campanha dos dois. Exato. Pra mostrar pra essa galera, essa molecada que às vezes tem um outro ídolo só do futebol, só de um esporte específico, que existem outras modalidades. Sim. E para você ver, nós temos aqui nas Américas nós temos grandes potências, né? Canadá, Estados Unidos, México, o próprio Brasil. Então o Parapan, ele sempre vem, ele é um ano antes da Olimpíada. Sim. Então, é um grande preparativo. Então, se você parar para pensar, os atletas eles se preparam muito, né, para o Parapan.
justamente porque no ano seguinte vem a Paralimpíada. E você está participando com as potências que vão brigar lá em cima na tabela de medalhas quando você for para as Olimpíadas, né? Sim. Então o Brasil, ele leva isso muito a sério. Então os atletas que vão para o Parapan treinaram muito. O pessoal acha que quando é deficiente físico ou visual, coisa do tipo, que o pessoal não treina tanto assim. Meu, o pessoal treina, cara. E a rotina é... A rotina é assim, você pode colocar que são atletas de alto rendimento. Tá. Porque são mesmo. Não tem espaço para corpo mole, não tem espaço para você pular treino. Eles treinam e treinam todos os dias, sem pular treino. E treinam sério. Dificilmente você vai conseguir conversar com um atleta enquanto ele está treinando. Pô. Então é normal você ver um atleta ali de fone, porque ele está hiper É concentrado. o foco, né? É o foco, exatamente. Então ele sabe que a excelência que ele precisa atingir na competição, seja individual ou em equipe, ele precisa estar extremamente concentrado, né? Então eles levam isso muito a sério. E eu pude adquirir um pouco disso também, desse controle, desse foco, justamente para você obter o êxito. Então muitas das vezes quando eu vou tomar alguma decisão importante ou quando eu vou fazer alguma coisa importante, eu me pego ali me concentrando mentalmente, né, focando para poder conseguir ter êxito naquilo que eu vou fazer. Né? Tomadas de decisões, planejamentos. Isso falando de mundo corporativo, né? Sim. O Paulo hoje não consegue ser um atleta a nível internacional porque eu não consigo treinar em 2 períodos. Porque eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu recebo o Bolsa Atleta, mas o Bolsa Atleta é um valor, é um apoio. Tá. Ele não deixa não é um você... sustento. Não Você é um consegue sustento. só- Exato. Entendi. Você consegue ter ali uma ajuda de custo, né, Tá. para você conseguir investir na tua carreira como atleta. Só que vendo essa situação, né, eu não tive outra opção a não ser realmente trabalhar ali, ser elitista, Sim. né, numa empresa, numa companhia, tudo, e tendo aquele hobby como atleta. E aí, eu não sou um atleta de alto rendimento, mas eu tive uma base com atletas de alto rendimento. Então eu sei como é que funciona, eu sei como eles se dedicam nesse aspecto. Então hoje eu trabalho, estudo e também participo das competições, né? Treino bastante também para participar das competições. Então esses atletas eles vivem disso. Então eles acordam, treinam em 2 períodos no dia, né? Treino físico, treino técnico, tem que dormir muito bem, tem que se alimentar muito bem também. Seguir à risca tudo que o Nutri passa. Regradinho ali, né? Regradinho, não pode ter erro. Porque quando você errar, o teu adversário, que pode estar em qualquer lugar do mundo, ele acertou aquele dia que você errou. Cara, é muita cobrança, né? Então aí chega lá no dia da Bastante. competição, aquele dia que você falhou, ele acertou. E aí pode ser que isso faça a diferença no dia da competição. Porque é uma loteria. Teoricamente você não sabe se o cara tá bem. Às vezes o cara posta alguma coisa ou outra nas redes sociais, mas não é muita coisa. Uhum. Aí chega no dia da competição, você se depara com uma situação adversa. Sim. O cara é extremamente, assim, preparado para aquilo. Tá. Né? Já começa no aquecimento, você já vê algumas coisas, você fala, putz, e agora? Mas é por isso que você tem que se dedicar, você tem que fazer o seu. Justamente sem se preocupar com o do outro. Total. Porque quando chega lá, você tem que quebrar tudo. E aí, hoje o Brasil, nas Paralimpíadas, eles fazem isso. Eles são muito focados. E não tem tanta condição igual o pessoal lá fora. Exato. Então, quando chega lá, quebra tudo. Impressiona mesmo. Por isso que o Brasil também é uma referência no esporte paralímpico. Você vê que sempre o Brasil vai estar brigando entre os 5 ali da tabela. E à né? frente de potências que são referências de esportes olímpicos. Exatamente. Estados Tem um Unidos, investimento gigantesco. China, China, Austrália, Austrália, Canadá. a própria Jamaica, que é uma referência Sim. olímpica, que ficou muitos anos à frente do Brasil. Na Paralimpíada não tem tanto sucesso, até agora não teve, né? Sim, sim. E aí você vê que o Brasil consegue se sobressair até em cima desses países que têm tradição nesses Exato, esportes, sim. né? Que tem já alguns representantes que tá vindo uma nova safra de atletas, né? E o pessoal tá vindo com tudo. Então a chance, olha,
Assistam esse Parapan, Vai ser lindo. né? Teve muita quebra de recorde, né? No Campeonato Brasileiro teve muita quebra de recorde mundial. Caramba. Sim. Então, quando chegar lá no Parapan, vai quebrar tudo. E é isso que eu espero, né? Sim. E poder ver essas pessoas ao vivo é impressionante. É incrível. Então aí você para pra pensar, pô, minha deficiência não é nada. Que essas pessoas aqui, o que elas fazem é incrível. Eu tenho só uma observação bem rápida. Minha família sempre incentivou esportes. E eu lembro que meu avô, tá lá no céu, presente aqui, quem sabe. Eu assistia muito as Paralimpíadas de Atenas. Não assisti Pequim com ele, porque ele faleceu Sim. em julho. Acho que a Paralimpíada, se não me engano, foi final de Foi agosto, Pequim setembro. é agosto, agosto para ali. setembro, Então ele tinha acabado de falecer, mas eu assisti muito, e fora a Olimpíada também. Mas o que me impressionava era exatamente essa diferença do Brasil Olímpico pro Brasil pro Paralímpico. Brasil Paralímpico. E eu lembro dele me falar assim, tá vendo que falta investimento e olhar não com peso e dó, e sim que aqueles irmãos, né, não com essas palavras, mas que aquelas pessoas estão em busca de uma oportunidade. Sim. Eu lembro do Clodoaldo, depois Nossa, o Daniel, o time do Brasil, que se eu não estiver errado, tem quase 3, 4 Paralimpíadas, time de futebol de cegos, eu não sei se é esse termo, Isso, é isso mesmo. não perde. Tem o goalball também, que é para cegos também, que o vôlei invicto há muito sentado. tempo. Vôlei sentado, o tênis na cadeira de roda. Tênis de cadeira de roda, tem O também basquete. tênis de mesa. Sim. Também o Brasil é uma das potências Potência. também, né? Não vou nem falar a Natação. referência, porque tem outros países também Tá. que são Sim. São muito grandes fortes. potências também. Então, como tá todo mundo muito bem, você só vai saber quando chegar na competição. Quem que vai vencer? E aí é um Exato. detalhe, né? É um detalhe. É um detalhe. É um detalhe, porque tá todo mundo muito bem preparado. Sim. Né? Uma dúvida rápida. Hum. As suas marcas que estão atualmente no Sim. ranking são aceitáveis para o Parapan, para a Paralimpíada? Você tem um índice para você participar Sim. dessas competições. Então, existe uma marca específica para você atingir, para você conseguir participar do Parapan, para você participar da Paralimpíada. E hoje as minhas marcas são inferiores a esse índice, Tá. né? Em porcentagem, eu tô abaixo, tipo, 40%. Já cheguei em momentos de estar ali 70% próximo. Mas você tem que estar 100% do índice para você poder ser convocado. Aí vai para uma avaliação do corpo técnico para saber se realmente você está preparado para poder assumir esse E desafio. muda toda a rotina. Muda toda a imagino eu, né? rotina. Aí você já começa a ter mais visibilidade, você Exato. começa a ter um apoio maior, eles começam a te assistir melhor. Entendi. Então aí você consegue realmente, tipo, pensar, poxa, eu consigo seguir a profissão atleta, posso largar todo o restante e viver do atletismo. Sim. Quando você não consegue, aí você tem que conciliar, que é o que eu faço hoje, Tá. né? Mas tem muitos atletas hoje que conciliam, né? A atividade de ser atleta, tá buscando ali uma visibilidade maior e também conseguir uma convocação para uma competição internacional, e aí depois você começar a seguir a carreira, ter todo o apoio, porque tem a Bolsa Atleta, mas tem a Bolsa Pódium, tem o apoio do time São Paulo também, que é um apoio também financeiro. Do Então, governo de São Paulo. exatamente. Legal. Que são os melhores atletas, né? Que são ranqueados. Na verdade, não tem só o time São Paulo, cada estado tem o seu time também. Uou. É que São Paulo É referência. é, É fora referência, da curva, é. porque se fosse Mas tem um o time país, Rio, né? tem o time Pernambuco, Sim. tem o time Ceará. Então, Sim. cada estado monta o seu time e tem um apoio ali da prefeitura, do governo, para poder ajudar esses atletas. Então, poxa, o cara é do Ceará, precisa viajar para São Paulo. Então, o governo do estado vai lá e banca a viagem do Sim. cara, o hotel, para ele vir e competir e tá bem. E aí ele entra no cenário nacional e aí começa a ter mais visibilidade, começa a ser assistido e consegue fazer competições internacionais. E um ponto importante, assim, quando a gente olha dessa mudança da forma que todos os governos, novamente, independente da esfera, estão olhando para uma educação em período integral, Sim. eu acho que em 15, 20 anos, em 10, o que não era hábito na nossa época, Uhum. onde eu estudei era um pouco fora da curva porque incentivava muito o esporte. Sim. Fora do horário da aula. Sim. Então terminava a aula, nós tínhamos ali algumas disciplinas que você escolhia, judô, karatê, kung fu, Uhum. e educação física.
E com essa implantação da escola integral que está pulverizando no Brasil como um todo, as pessoas que antes ficavam na rua, iam para alguns caminhos que não são tão legais, o esporte não é uma opção, Sim. Uma é salvação, obrigação, porque ele está Exato. dentro da escola e ele tem que fazer algo. Seja para aí obrigação, eu vou mudar um pouco a fala. O ideal. Ele vai indicar ou para a parte esportiva e também tem as áreas científicas, a área artística, mas ele vai escolher algo Sim. que talvez ele não escolheria porque ele teria que tomar outras decisões. Então acho Exato. que tudo isso daqui a um tempo colheremos com bons times, profissionais, cada vez com mais visibilidade, Sim. aumentando a nossa régua e o nosso nível e essa performance em todas as esferas, tanto continental, mundial ou uma Olimpíada, né? Sim, sim. Então acho que teremos bons frutos logo logo. O investimento rolando, acho que tem tudo para dar certo, né? Sim. Eu acho que cada vez mais está se tornando popular os esportes em geral, né? Você vê esportes que antigamente não eram tão populares e hoje estão cada vez mais populares, né? Que essas figuras, elas aparecem cada vez mais. Então, toda vez sempre surge um atleta que é destaque em alguma modalidade específica, ou seja individual ou coletiva. E não só Olimpíada. Não só Olimpíada. Paralimpíada também. Exatamente. Daniel Silva, né? Daniel Dias. Dias. Eu chamo de Danielzinho porque eu lembro quando ele começou. Uma grande referência. Sim. Maior medalhista paralímpico da história. Exato. E aí você vê que você pode oferecer hoje o CPB tem essa estrutura, né? Então, eles estão oferecendo um processo que eles chamam de base. Então, a criança ela começa a ser assistida do período da escola. Tem as Paralimpíadas escolares. Que legal. Que legal. Então, crianças com deficiência da escola pública participam de uma competição. E o legal é que até as crianças que não têm deficiência participam junto com os colegas. E você entende que o tamanho, a dimensão, a proporção que isso tem. Inclusão, né? É inclusão, exatamente. Exatamente. Porque aí você começa não só o pessoal... Isso é importante para quem tem deficiência, óbvio, né? Mas é importante também para quem tá junto com essas pessoas. E essas pessoas começam também a criar o interesse em participar de atividades Sim. físicas ou até mesmo algum esporte a partir dessa época da escola. Então, direto quando a gente estava treinando lá no Centro Paralímpico, apareceu algumas escolas visitando para acompanhar o treino. Que legal. E aí agora tem a Paralimpíada Escolar, e aí depois tem as bases, né? Tem o Campeonato Brasileiro, né? Voltado para o Paralímpico, de base. Então tem Campeonato Brasileiro Sub-16, Sub-17, Sub-18. Então você vê que cada vez mais estão surgindo outros atletas em todos os lugares do Brasil. E tem, assim, tem muitas pessoas com deficiência. E tem pessoas com deficiência que estão totalmente ativas e conseguem praticar uma atividade física Sim. dentro da tua deficiência ali e conseguem desenvolver. Então a importância que isso tem. O CPB é uma entidade que tem aqui em São Paulo, mas ela consegue romper fronteiras, ela consegue chegar em outros estados, né? Mas será que não poderia ter um CPB em cada estado para poder fazer esse acolhimento. para se tornar referência sim, e começar a ajudar nesse aspecto? Sim, vale muito a reflexão. Então isso está começando a ficar mais difundido e está ajudando cada vez mais. Então a importância que tudo isso tem não só no papel da inclusão, mas também no papel na formação dos cidadãos também. Então o esporte ele tem essa força e eu vou bater nessa tecla sempre, né? O esporte ele tem esse poder não só na formação do cidadão, mas ele tem também de tirar você da tela de um computador, da tela de um celular. É legal você ter esses momentos também, mas tem que ser muito dosado isso. E tá se deixando de praticar atividade física para você cada vez mais estar na frente desses simuladores, né? Então, se você souber dosar isso, então as pessoas vão começar a entender que realmente a atividade física é muito importante. E eu bato nessa tecla. Falo isso muito para os meus amigos, para familiares e também trato isso com a minha esposa e com os meus filhos também. É isso aí. Um exemplo só, assim, trazendo de incentivo quanto que ajuda. O Brasil ganhou medalha de prata no beisebol. Verdade. E se eu não me que nem tem tradição, assim, nem tem tanta tradição ou assim. 70% são atletas que trabalham CLT. Ou seja, com incentivo direcionado para essas questões,
é uma potência gigante o Brasil. Sim, muito, Então, muito. Tem muita capacidade. Não é só olhar, estamos trazendo medalhas, não. Uhum. Isso é consequência. Mas quantas pessoas foram direcionadas para caminhos legais? Sim. Que talvez nós viemos e moramos em Itaquera, de outras regiões periféricas, que às vezes a única saída a gente sabe qual é. Verdade. E com o esporte você dá outros exemplos, e o exemplo não só na teoria, porque falar é muito fácil, você está mostrando na prática que tem saídas. São as ações, né, que fazem a diferença. Isso. Exato. Tem até uma frase clichê, né, que esporte é vida. E ainda complemento Isso aí. falando que enquanto houver vida, haverá esperança também. Concordo. Então, seja na periferia, seja até pessoas classe média, tudo. Cada vez mais a gente está vivendo num mundo onde as doenças de saúde mental cada vez mais estão se proliferando, né? Sim. É a doença do mundo moderno. Então, se as pessoas não pararem para pensar que realmente o esporte pode salvar, pode ajudar de todas as formas, eu vou continuar batendo nessa tecla que a pessoa tem que parar um pouquinho para fazer uma atividade física. Cada vez mais a gente se preocupa em produzir e não se preocupa com se cuidar, né? Com a máquina que tá gerindo tudo isso, que é o nosso corpo. E uma hora pode dar pau. Pode dar pau. Como toda máquina, ela pode dar defeito. Entendeu? Eu vou até contar um caso pessoal. Meu pai nunca praticou muito esporte. Uhum. Ele tinha time de futebol, apitava, era xingado porque era o árbitro, né? Pior do que o goleiro é o árbitro, gente. Meu Deus. E ele não praticava. Então agora, ele chegando próximo de 60 anos, algumas escolhas lá de trás refletiram agora. Estão refletindo e talvez reflitam ainda mais. Sim. E é uma coisa que, quando a gente conversa sobre esse tema, uma dor aqui, uma dor ali que começa a aparecer, eu sempre trago, e não apontando o dedo, mas eu digo assim, lembra que eu falava? Agora ele tá caminhando, correndo. Tá então... correndo atrás do prejuízo. Exato, mas se você se prepara para isso, indico para todos uma série da ou do Netflix, sempre confundo, de como viver até os 100 anos. E tem lá uma parte gigantesca, esportes. Pessoas com 80, 75, 85 anos praticando esportes em um alto nível absurdo. Em tempos inferiores se nós fôssemos praticar aquela modalidade, né? Sim, você vê pessoas acima de 60 Guta. anos. Eu tô jogando beach tênis. Cara, aqui a gente entendeu? Não, dependendo do esporte. Isso é verdade. Vamos deixar bem frisado isso daí, porque é importante. Sim, eu tô começando no beach tênis, não jogo bem, que mas é bom tô também, brincando. é um esporte muito legal esse beach tênis, meu. Eu joguei uma vez, achei muito bacana. Não tem idade, duplas mistas, ou mulher, homem, tem as duplas mistas. Sim. E não tem idade. É por nível de... conforme você está jogando, né? É um esporte técnico, né? Sim, vai da técnica da dupla ali, tudo. Mas o que eu ia dizer é que cada vez mais você vê pessoas acima de 60 anos correndo quilômetros por dia. E tem uma qualidade de vida boa. Excelente. Então, aí você vai falar, aí você conversa com a pessoa, poxa, eu fumei por 50 anos da minha vida. Tô com 70 e corro 5, 10 km por dia. Falo, caramba, meu, que legal isso. E é uma referência, né? É uma referência. Desse, você fala, gente, é um incentivo para todos. Façam esportes. Isso é importante. Eu lembro até pra gente concluir, a gente tá chegando no final, mas... O Wellington vai jogar água aqui. teve um momento ali quando eu fiz a amputação, né? O médico falou pra mim assim, agora é a vida que segue, tá? Você tem que ir pra academia todos os dias e tal. Falei, poxa, tinha uma academia perto da casa dos meus pais, assim, eram uns 200 metros mais ou menos. E eu ia todos os dias. Teve um dia que eu acordei, eu geralmente ia por volta das 8 da manhã. Tava chovendo muito. E aí, como eu andava de muleta, né, com aquelas muletas que vai embaixo da axila, eu falei, como é que eu vou segurar o guarda-chuva? Aí eu peguei uma corta-vento, que eu tinha um blusão, coloquei a touca, tudo, e aí fui. Com aquele medo de escorregar, com a muleta, né, escorregar, fui e tal. E na academia tinha um senhor que todo dia ele me cumprimentava, me dava bom dia, parabéns pela sua força e tal. Aí nesse dia eu cheguei, ele não tava lá. Geralmente quando eu chegava ele já estava lá, terminando o treino. Eu cheguei, ele não tava lá. Aí eu comecei o meu treino, tudo aqueci, alonguei, comecei a fazer a musculação. Daqui a pouco ele chega, todo molhado, a chuva deu uma apertada.
E ele falou assim, você acredita que eu tava na minha cama agora? Eu olhei pra janela, tava chovendo e falou. Eu falei, eu não falei nenhuma vez esse ano, hoje eu não vou. Vou ficar em casa, amanhã eu vou pro treino. E aí eu parei pra pensar, será que aquele cara de muleta, Ó a amputado, referência. será que ele foi hoje pra academia? E eu vim pra academia só pra ver se você veio e você tá aqui. Treinaram juntos. Treinamos juntos. E ele falou, eu só vim treinar hoje por sua causa. Porque eu falei, ele não foi hoje, duvido. Nessa chuva de muleta, ele não foi. E aí eu cheguei aqui, você tava aqui. Olha aí. Então essa é a importância de o quanto você é exemplo para as pessoas, o quanto você traz força para as pessoas. E às vezes você nem imagina. E você nem imagina. Então por isso que quando você pensar em desistir, lembre-se que tem pessoas que estão ali, que olham para você e te idolatram e falam, poxa, caramba, essa pessoa nunca desiste, essa pessoa é forte. Te ver como exemplo. Exatamente. Então, quando você pensar em desistir, você vai ver que tem pessoas que te veem como exemplo. Então, se só por hoje você quer desistir, então continua por elas, Gente, que vai valer a pena. não tem encerramento melhor do que esse. Olha aí. E nem combinamos, Olha hein? só. E nem combinamos. Programa ao vivo. Foi de Meu, coração, hein? isso daí. Não é frasinha montada, não. Não, É de não. coração. E a gente sabe porque isso daí, na verdade, não é só de falar, é de fazer. É de Fala fazer. que falar é fácil, mas você fazer é exatamente o que dá o resultado, sabe? Verdade. Gente, muito obrigado por tudo. De verdade, nosso segundo episódio, teremos muito mais. E muito grato a ti, de coração, eu que por agradeço. todo esse exemplo de vida que você é. Obrigadão. Entendeu? Gu, sempre, Valeu, Lê. entendeu? E aqui estamos para muitos e muitos programas que virão. Porfírio, obrigado Tamo mais uma junto. vez. Ainda bem que você é grande, hein? Cara, pode vir até aqui que eu sei que você chega. Obrigado aí por Gratidão ter mesmo. Valeu, gente. topado esse desafio. Poxa, obrigado pelo espaço. Essa é a ideia. Se tiver indicações para quem puder sentar aqui, para que a Poxa, gente tenha a honra tenho de será várias. bem-vindo, super Tenho será muitas. tenho participarem muitas. desse podcast do bem, que a ideia é exatamente essa. Valeu, Que nada bora é por divulgar, né? acaso. Com Bora. certeza. Bora divulgar. Obrigado e De coração, você é uma de inspiração. Você Valeu. sabe que eu já te falei isso várias vezes. O Lê também. E se uma pessoa for tocada com essa gravação, cumprimos nossa missão. Fora nós que já estamos aqui. Né? Né? Com certeza. Obrigado novamente. Valeu, viu? gente. Gratidão, Wellington. Gratidão por ti Wellington, Valeu, Wellington. você é o cara, hein? Tamo Valeu. junto. Ô, foi